Telespectadores, juntos nós vamos curtir novidade, para mim novidade, e eu sei que vocês vão gostar. Então, professor de inglês, morador em Floripa, paulista da capital, uma simpatia. Obrigado. Alessander Luigi Palma, passando por Franca dando curso. E o assunto é, calma, Jiu-Jitsu. Eu falei certo, professor? Perfeitamente. Terapeuta Alessander Palma. Meu querido, direto aos finalmente, porque aqui tem um relógio na minha fuça e eu tenho que olhar os minutos todo o tempo. Simpatia. Querido. Tenderness with you all the time, please. Of course. We have to know, we want to know, o que é o Jiu-Jitsu? Jiu-Jitsu é uma arte japonesa de harmonização do corpo, da mente e do espírito. Jiu-Jitsu literalmente significa a arte do Criador para o homem de compaixão. Jitsu é arte, né? A gente conhece Jitsu por causa das artes marciais, como Jiu-Jitsu, né? Mas Jiu-Jitsu não tem nada a ver com arte marcial. É uma prática de meditação, uma prática de respiração e de toques no corpo que vai nos ajudar a expirar as tensões, os estresses, os problemas. E isso vai trazer todo um apoio para a autorregulação do organismo, para a gente ir em direção à saúde, que é uma coisa que hoje em dia a gente está tão precisado. Nos trancos e barrancos e solavancos da vida de hoje. Exatamente. Não é isso? No nosso estilo de vida moderno, Muito. que é abusivo na alimentação, é abusivo na carga horária de trabalho, na intensidade emocional que a gente vive, na cultura, que a gente vive uma cultura do drama, né? Da Que competitividade. Exatamente. Das pessoas terem perdido... Mais do ter do que mais ter do que ser. Claro. Não é? Exatamente. Right. E o Jiu-Jitsu pode nos ajudar nessa reconexão, nesse contato com o nosso eu interno, fonte de harmonia, em todos esses potenciais que todos nós temos guardados dentro de nós e que estão cobertos por camadas de tensões, cobertos por camadas de traumas e que acabam impedindo a gente de revelar a beleza da nossa natureza. Você é ótimo. Como o Jiu-Jitsu pode ajudar as pessoas? Jiu-Jitsu é muito simples. Ele é uma arte que qualquer um pode fazer em si mesmo. Você não precisa de um enorme treinamento. Você pode falando ali com eles. Então, a gente tem, por exemplo, muitos exercícios de autoaplicação. A gente pode fazer Jiu-Jitsu para ajudar a nós mesmos. A gente tem livros publicados no Brasil, como O Toque da Cura, da editora Ground, publicado lá em São Paulo, e a autora é a Alice Burmeister. E esse é um livro ótimo, introdutório, que apresenta o sistema e dá uma série de exercícios de autoaplicação, coisas que a gente pode fazer para nós mesmos no dia a dia, quando a gente tem uma dor de cabeça, quando a gente tem um problema digestivo, a gente come, né, no final de semana. Quando o namorado enfiou um galho na nossa cabeça. E a gente está muito frustrado, né? E ao invés da gente atacar os outros, a gente digerir, né, essa perda. Sem dúvida, Jiu-Jitsu ajuda a gente em todas essas situações. Quando o cliente não pagou, então... caloteiro não pagou, tem isso também? Talvez. Pra gente não ficar pé da vida? Então, para não ficar pé da vida e transformar, né, e usar essa energia da raiva, ao invés dela ser uma raiva destrutiva e virar algo construtivo que vai te pôr para frente, Jiu-Jitsu pode ajudar de uma maneira muito simples. Tô gostando disso aí. Vamos lá. Jiu-Jitsu pode ajudar a harmonizar as emoções ou só o corpo? Não, a gente diz que Jiu-Jitsu é uma fisiofilosofia, é uma fisiopsicologia e é uma fisiologia. Jiu-Jitsu trabalha, então, a linha das emoções, que a gente relaciona com a linha do busto, a linha da cintura, que a gente relaciona com a mente, com os nossos pensamentos, com essa dificuldade de digerir a vida que está tão intensa, e com a linha do quadril, que é o nosso corpo físico manifesto. Então,
Por exemplo, uma prática simples de Jinshin Jitsu para os nossos telespectadores, né? Você está falando da raiva dessa coisa, a gente pode experimentar para harmonizar essa energia tão destrutiva, segurar o nosso dedo médio. É o dedo que a gente, em geral, mostra quando a gente está com raiva. Sim. E é como parte da nossa sabedoria inata, né? A gente tem Jinshin Jitsu na expressão diária. Eu posso simplesmente segurar o meu dedo médio e expirar, soltar meus ombros e ficar comigo respirando por 2, por 5 minutos. Segurando o dedo médio. Segurando o dedo médio. Ele vai ajudar a harmonizar essa energia da raiva. Sim. E ajudar que essa raiva vá em direção à transformação. Ao invés de eu ficar paralisado numa emoção negativa, eu vou ajudar todo o meu sistema energético a se regular para que eu vá na direção do movimento, da transformação, da melhoria e sair do desconforto. Você fala fácil, você é tranquilo demais. Como é possível, Alessander, como é possível aprender a praticar Jinshin Jitsu? Então, hoje a gente tem uma sorte muito grande no Brasil de ter uma equipe excelente. Nós temos excelentes profissionais no Brasil e eu sou representante do escritório brasileiro do Jinshin Jitsu. E a gente tem cursos regulares no Brasil inteiro e aqui em Franca também. Tudo iniciou-se onde, essa história do... O Jinshin Jitsu nasceu no Japão há 100 anos atrás. Nós estamos comemorando 100 anos este ano através de um sábio chamado Jiro Murai. E ele teve uma aluna chamada Mary Burmeister, que estudou com ele por muitos anos. Ela era americana, filha de japoneses, foi ao Japão, estudou com ele e trouxe esse conhecimento para o Ocidente. E ela teve a grande sabedoria de ocidentalizar a linguagem, né? Porque para nós o raciocínio oriental às vezes é um pouco abstrato, né? E ela trouxe toda aquela sabedoria de uma maneira muito acessível para o ser humano comum, né? Não ninguém que precise meditar, ou ser um filósofo, ou ser um estudioso para entender. A Mary fez essa ponte, pessoas como nós, né? Exato, quer dizer que então aprende-se a praticar Jinshin Jitsu em diversos cursos, né? A gente tem aqui em Franca os cursos de autoaplicação, que são cursos não para terapeutas, mas para as pessoas como nós, que têm trabalho, que têm a conta no banco, que têm uma vida para viver, que têm casa, família, marido, dor de dente, né? E pessoas que precisam descarregar para viver uma qualidade de vida melhor, né? Entendo. Alessander, e sobre os florais? Como podem apoiar neste processo de busca da harmonia? Então, florais são uma outra maneira da gente fazer esse trabalho da terapia holística, dessa terapia complementar, de uma maneira não invasiva, né? A gente tem, graças a Deus, uma medicina que se desenvolve, só que muitas vezes ela não consegue alcançar o nosso profundo, né? O nosso ser vulnerável, ou a nossa tristeza, ou a nossa frustração. A gente costuma usar muitos florais para apoiar os tratamentos convencionais. Então, pessoas que estão passando por terapia, por psicoterapia, por tratamentos médicos, enfrentando... A gente, em Jinshin Jitsu, não chama doenças de doenças, a gente chama de projetos, porque a gente sempre tem algo a aprender com aquela desarmonia, né? Então, quando a gente tem um projeto complexo, como um câncer, como uma questão imunológica, tem uma mensagem ali para a gente aprender. E os florais vão trazer conforto, vão ser um recurso, como uma nutrição, um apoio para a pessoa viver todo aquele tratamento, aquele processo de cura, de autoconhecimento, de entrar em contato consigo mesmo, a partir de um lugar mais nutrido, de um lugar mais humano, de um lugar com mais segurança e mais conforto, para inclusive dar conta de viver o processo e se curar. Entendi. Você falou em cura. Sim. Mas mesmo com doença mais complicada. Não, eu digo assim, juntamente, né? Eu acredito muito e tenho trabalhado muito nesses anos todos. Exatamente. Exactly. Exatamente. É quando a gente tem os melhores resultados. Porque a gente dá um apoio energético, emocional, a gente traz o acolhimento,
né, daquilo que é o humano e dando as mãos com as melhores práticas da medicina ocidental. E aí, em geral, nós temos resultados muito positivos. Eu gostaria de ter você como professor de faculdade. Acho que você fala fácil, mais tranquilo. Obrigado. Uma simpatia. Como é a consulta dos florais da Deus? Agora, telespectadores, florais da Deus, eu não conhecia. É uma linha nova, bastante revolucionária, um sistema brasileiro lá de Florianópolis, criado pela Rosicler Barbiero de Vargas, que é uma pessoa muito especial. A Rosicler, ela era terapeuta floral e ela teve um chamado de fazer um sistema com as flores brasileiras, com as flores lá de Florianópolis, que quem conhece Florianópolis sabe que é um lugar maravilhoso, de uma energia super positiva e muito especial. Então, é um floral que carrega essa vibração nossa, né? Ele fala a nossa língua, inclusive a nossa língua energética. Então, ele tem um efeito muito rápido para nós, brasileiros, né? E para nós que estamos vivendo nesse tempo tão acelerado. Mas é tudo com emulsão em álcool? Todos os florais, eles usam o veículo do conhaque, né? Então, tem uma baixa concentração de conhaque para funcionar como conservante. Conservante. Né? Como conservante. Mas a maior parte é um veículo aquoso, né? Aquoso. Agora você me falou então que a resposta é o quê? Rápida? Do floral? Da deusa. Da deusa, então. É um sistema muito interessante que tem duas linhas. Tem uma linha de florais pré-manipulados, que são florais com temas. Por exemplo, floral para coragem, para alegria. Quando a gente está precisando buscar essas questões, são florais que não necessitam de um terapeuta, eles são facilmente escolhíveis pelo nosso telespectador. Ele pode acessar o site, olhar, e a gente tem aqui em Franca disponível. E a gente tem o trabalho com a linha profissional. Então, a gente tem duas linhas. Uma linha popular, acessível para todas as pessoas. Eu queria te perguntar agora, é acessível? Exatamente. O povo quer saber. Né? Exatamente. Se é acessível ou não. E a linha profissional, que vai trabalhar com uma consulta de 2 horas, com um formato que a gente vai fazer um mergulho mais profundo nas questões da alma. Uma imersão nessa história, não é isso? Exatamente. Alessander Palma. Florais podem ajudar pessoas em tratamentos médicos tradicionais? Sem dúvida, né? Mas sempre naquele intuito da sinergia. A gente trabalha como medicina complementar, como terapia complementar. Eu acho que hoje a física quântica tem trazido muitos estudos sobre energia e a gente tem muitos livros publicados já a esse respeito. E quando a gente entra com recurso, com nutrição, com apoio, e floral é uma maneira de fazer esse tipo de coisa, as pessoas têm mais força de viver os seus processos, né? Elas têm coragem, elas têm mais ânimo, elas se sentem acolhidas, mais apoiadas, mais confiantes nas suas próprias capacidades de autorregulação. Porque a gente esquece disso, né? Que o nosso corpo, ele é um corpo muito sábio. A gente tem... Mas muito vulnerável. Mas muito vulnerável, principalmente pelo nosso estilo de vida moderno, que o vulnerabiliza. A gente come alimentos com baixa qualidade vibracional, cheios de agrotóxicos, a gente respira um ar que não é o ar mais puro, né? A gente não dorme o que precisa dormir. Por exemplo, agora a gente está no inverno, né? E a gente quer viver um eterno verão. A gente quer trabalhar 12 horas por dia. E no inverno, o que a natureza faz? A natureza descansa. Hibernamos. Não era para ser, mas a gente se desconecta disso. Então, à medida que a gente entra com recursos de autorregulação, como o Jinshin Jitsu, como florais, como várias outras modalidades de terapia complementar, a gente vai se alinhando com a nossa própria natureza. E a nossa própria natureza, tendo espaço para vir à tona, vai vir com toda a sua sabedoria, com sua força de autorregulação e colocar a gente no caminho da melhoria e da cura. Telespectador, vocês viram só que banho que esse Alessander Palma deu? Que babado. Adorei te receber. Aqui, o relógio está aqui me dizendo que as horas já passaram, muito que os minutos obrigado. Voaram. Adorei te conhecer, Delícia. menino. Agradecido. Que você seja Também. muito feliz na sua trajetória. Todos nós. Tá? Amém. Tenderness. Amém. Muito obrigado. Thank you for all. Obrigado. Na sequência, mais coisas interessantes. Já no próximo bloco.